Ok, eu sou a Marlene, tenho 43 anos, sou natural de Rebiães, nasci aqui, vivi aqui 17 anos nesta casa, que era a casa da minha bisavó Josefina, e depois fui estudar, não é? Como tive que sair, mas tive sempre assim vontade de regressar às minhas raízes. Embora quisesse viajar, conhecer o mundo, havia sempre aquela vontade de regressar ao ninho, não é? Que era assim que a minha avó se referia a esta casa e que a maioria das pessoas, não é, tem esse costume de dizer. E a minha mãe também dizia uma coisa quando éramos pequeninas, quando nos íamos deitar, que era aninha-te, não é? Daí também o nome depois que decidi dar ao albergue, Ninho. E é isso, eu sou professora de profissão, tenho formação em expressão dramática, acabei depois por fazer o mestrado nesta área, dei aulas durante 10 anos e depois em 2013 decidi parar um aninho, aquelas típicas crises existenciais, e foi quando fui fazer o Caminho de Santiago. Achei o caminho muito interessante, saímos de lá, acho eu, mais corajosos, acho que é mesmo isso que o caminho dá às pessoas, a todas, depois cada um retira o que tiver que retirar, e eu vim de lá com esse espírito, não é, de bora lá, não importa, e decidi abrir um albergue aqui. A minha mãe na altura ajudou-me, não é, e aquilo que inicialmente parecia uma brincadeira, passou a ser uma coisa mais séria, e conforme eu fui ganhando dinheiro, porque isto funciona de março a outubro, não é, os passarinhos vêm ao ninho, regressam sempre na primavera e, portanto, vão-se embora em outubro. Tenho trabalhado em média com 15 a 17 camas, mas que às vezes, dependendo da necessidade, e se o mês, por exemplo, mês de maio, que é um mês super forte, for mais forte daquilo que eu estou a pensar, e houver pessoas diariamente a dizer que não tenham de dormir e que têm que andar mais 17 km até Valença, eu acabo por conseguir mais 2 ou 3 camas, ou 4 e um espaço, e vou jogando assim. Portanto, vamos ver, este ano há novidades, quartos novos, e logo se verá. Eu conheci aqui pessoas que vinham, agora usando a metáfora da mochila, não é? Com as mochilas muito pesadas e com histórias muito difíceis. O que é certo é que isto funciona um bocadinho como um laboratório, não é? Não sei, de emoções, de psicologia, porque juntamos aqui todas as noites a conversar e cada um conta a sua história. E eu estou viciada nisso. Claro que há histórias que marcam mais e há histórias muito pesadas que eu desculpem, não quero partilhar, mas de vidas muito difíceis. E depois há histórias maravilhosas de pessoas que se conhecem no caminho, que casam no caminho. Agora, há uma muito gira de 2 amigos meus que fizeram um filho, dizem eles, aqui no albergue. E o menino hoje tem 6 anos e chama-se Santiago. E eles fizeram questão de me dizer, olha, este menino foi feito no teu albergue. Eles estavam sozinhos, atenção. E foi giro, porque estavam a iniciar um relacionamento e deu muito certo, e estão casados e têm um menino chamado Santiago. Essa é uma história muito bonita. Mas depois há outras, há imensas histórias. Depois eu tenho histórias, por exemplo, um casal, dois senhores franceses que vieram, muito chiques, não é? E tinham umas camisolas muito bonitas de cachemira da Calvin Klein e eles pediram para lavar e secar e não sei o quê. Muito simpático esse casal. Mas acontece que eu não reparei, aquilo foi no meio, e quando tirei a roupa da máquina de secar, eu tinha 2 camisolinhas assim, que fiquei toda a tremer porque eu sei o preço daquilo e agora eu vou ter que trabalhar uma semana ou 2 para lhes pagar a camisola. E foi super giro, fartámos de rir aqui toda a noite, toda a gente com as camisolas. E ele disse, dás ao teu sobrinho ou não, só se forem para a Carolina, porque não servem a ninguém. Mas eu adoro trabalhar com este tipo de pessoas, porque são pessoas relaxadas, ninguém se chateia com nada. A malta vem numa de se libertar, de estar bem. Claro que não é toda a gente assim, mas a grande maioria é assim. E são pessoas muito simpáticas e muito interessantes. Não é? Está toda a gente num processo de evolução e de crescimento muito consciente, não é? E isso é ótimo e para mim é um privilégio lidar com esse tipo de pessoas todos os dias, não é? Que querem ser melhores, que se querem conhecer, e esse ambiente também depois que se cria aqui, as frasezinhas e tudo, todo esse espírito que se vai criando, não é?
é mútuo, ou seja, não sou eu que crio isto, não, eu dou e eles dão e vamos, não é? Vamos aprendendo uns com os outros, vamos criando este ambiente que a malta se dá tão bem, que fazem uma festa até às tantas e vão lá para fora dançar e é uma coisa tão, de uma energia tão boa, isso acontece sempre. O verdadeiro peregrino era um peregrino que realmente encarava o caminho como um caminho de sofrimento, não é? Um caminho de reclusão, sofrimento, silêncio, de fé. Hoje em dia tu encontras pessoas assim, se calhar, que vão para Fátima, não é? E pronto, e também não entremos em fanatismos, mas isso cabe a cada um e a fé de cada um tem que ser respeitada. Mas no Caminho de Santiago não vês isso. No Caminho de Santiago, o que é que tu vês? Vês pessoas, umas que adoram a natureza e que simplesmente querem caminhar e gostam de fazer percursos e é mais o desporto de natureza. Outras porque realmente precisam de se encontrar, precisam de estar sozinhas, precisam de conhecer pessoas novas, precisam de sair daquele, não é? Lá está, das vidas que tinham, dos problemas. E é ótimo fazer o caminho por causa disso. O caminho ajuda muito, mas quer dizer, somos uns peregrinos agora que compramos umas botas caríssimas, temos mochilas espetaculares, temos roupa toda preparadíssima e podemos dar ao luxo de ter crises existenciais e de fazer um caminho, não é? Eu não tenho aqui pessoas de determinados países, porque essas pessoas primeiro têm que sobreviver. Nós podemos dar ao luxo de fazer este tipo de peregrinação, não é? E isto é um contrassenso, é um bocadinho, mas pronto, é a vida. Agora, nós mesmo assim, e tendo estas possibilidades todas deste mundo ocidental, nós mesmo assim podíamos encarar esta experiência, e eu acho que devia haver mais associações e grupos de preparação para o caminho, como uma coisa mais séria, ok? Porque, tudo bem, não condeno, as pessoas querem se divertir, mas depois não é o espírito, não é? Pelo menos que eu considere que devia ser. Então, sim, está um bocadinho desvirtualizado, está um bocadinho comercial já. Depende também de nós, das pessoas que têm os albergues, a passar esta mensagem de que o caminho pode ser muito especial e pode nos ajudar muito e pode ser uma experiência incrível. O caminho é para ser uma experiência diferente, então eu acho que devia ser encarado realmente com mais seriedade, sim. E teríamos muito mais proveito, cada um de nós, na caminhada, se assim fosse.